A doutora Gisele vem trabalhando, assim como a gente, na medicina integrativa, né? É, tem várias vertentes aí, depois você pode se apresentar um pouquinho. Hoje o nosso foco a terapia canábica, né? Então a gente tem uma proposta aí de falar um pouquinho sobre o tratamento, sobre essa questão que a Fê falou, né? Mas se apresenta pra gente, Gi, conta um pouquinho de você rapidinho, para as pessoas te conhecerem, que você é a primeira vez no nosso cantinho aqui. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Quero agradecer demais a oportunidade. Deu um trabalho, né, A Rê, gente para que a gente agradece. alinhar as agendas, mas conseguimos. Eu fico super feliz sempre em poder compartilhar um pouquinho do que eu pude aprender aí na trajetória, que já tem um tempinho. Então, eu sou médica veterinária, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Eu tenho especialização em acupuntura em medicina chinesa pela T-University, nos Estados Unidos, na Flórida, que é o centro de formação do Dr. Xie, que é o grande mestre da medicina veterinária chinesa. E tenho especialização pelo Instituto Inspirali em cannabis medicinal. E venho trabalhando nessas áreas, principalmente cannabis medicinal, bem forte desde 2019. E é isso, assim, uma trajetória de quando eu comecei as prescrições, a gente tinha um cenário de absoluta insegurança ética e jurídica. Então, é até curioso, porque agora muita gente que antes dava palestra e curso dizendo que podia prescrever cannabis medicinal, que era seguro, que não tinha nada que proibisse. Enfim, até o ano passado isso não era uma verdade. Até 30 de outubro do ano passado, o que a gente tinha era uma ausência de reconhecimento do médico veterinário como prescritor por parte da Anvisa, que é quem regulamenta a prescrição de medicamentos de uso humano e ou veterinário. Então, até 30 de outubro do ano passado, a Anvisa não reconhecia o médico veterinário como prescritor, e por conta de tudo que é derivado de cannabis ser enquadrado como substância entorpecente dentro do Código Civil e Criminal de Combate às Drogas, o veterinário, quando fazia a prescrição, ele podia ser enquadrado civil e criminalmente por fomento e ou envolvimento com tráfico de drogas. Essa era a verdade, apesar de muita gente, muitos palestrantes, muitos professores, alguns cursos, dizerem que a gente podia fazer a prescrição. Quem dizia que era possível fazer a prescrição de maneira segura, usava como argumento o juramento do médico veterinário quando vai pegar a sua carteira do conselho. Que uma das coisas que a gente integra lá no nosso código de ética é que a gente tem como prerrogativa oferecer o melhor tratamento possível para os nossos pacientes. Então, esse era o argumento legal, regulatório, que quem dizia que a prescrição era legal usava. Agora, isso não era verdade porque existia uma instrução do Conselho Federal de Medicina Veterinária publicada que dizia que o médico veterinário precisava de autorização judicial antes de fazer a prescrição para cada um de seus pacientes. Então, até 30 de outubro do ano passado, essa era a realidade. A prescrição ela era proibida pela Anvisa e ela era condicionada a uma autorização judicial prévia por parte do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, a realidade é que, até 30 de outubro de 2024, quando o médico veterinário fazia a prescrição, inclusive eu, a gente podia ser enquadrado eticamente pelo Conselho, responder a um processo ético, e também poderia ser acionado na Justiça Civil e Criminal por envolvimento com tráfico de drogas. Era um cenário de bastante insegurança. Agora, em 30 de outubro do ano passado, houve uma reunião da Anvisa, na qual, por unanimidade, o Conselho decidiu por incluir o médico veterinário no rol de prescritores de medicamentos à base de cannabis. E aí foi feita uma atualização
da lista de medicamentos que podem ser prescritos mediante a controle especial da Anvisa, e aí foi incluído o médico veterinário como possível prescritor de cannabis. Então, desde então, que na verdade não é nem desde 30 de outubro, é desde a publicação da atualização dessa resolução normativa, que foi em novembro. Então, desde novembro, quando a gente prescreve, a gente não pode mais ser enquadrado por envolvimento com tráfico de drogas, mas essa autorização ela ficou restrita a medicamentos registrados já junto à Anvisa, então vendidos em farmácias normais que a gente tem acesso, assim como a gente faz prescrição de alguns neurolépticos, de opioides, então o sistema é parecido, mas a Anvisa sustentou a proibição da prescrição de alguns medicamentos que os médicos e os dentistas podem prescrever, que são medicamentos que são importados mediante uma autorização provisória da Anvisa, que é o que, assim, coloquialmente, o mercado de cannabis medicinal fala que são os medicamentos de importação direta. Então, esses medicamentos de importação direta persistem proibidos de prescrição pelo médico veterinário. O que a gente pode prescrever é o medicamento de farmácia. Legal. Tá. E aí, né, nesse contexto, Gi, o que mudou? Porque, assim, existe uma questão de como os tutores enxergam isso, de como os nossos colegas veterinários enxergam isso. Efetivamente, o que você acha que mudou? Olha, eu acho que ainda pouca coisa, embora tenha mudado muita coisa desde que eu comecei a trabalhar com isso em 2018, 2019. Quando a gente começou a trabalhar com isso, tinha muito mais preconceito por parte dos tutores. Então, quando a gente trazia o assunto numa consulta, imediatamente a gente via com muita frequência ou um olhar com muita mais frequência, um olhar de repreensão, de preconceito, de nossa, essa veterinária é maconheira, essa veterinária tá louca, o que ela quer fazer? E eventualmente de pessoas que eram a favor do uso adulto da maconha, aí faziam piadas e, enfim. Então, eu diria que antes de 2020 tinha um cenário de muito desconhecimento sobre o uso medicinal da cannabis, da maconha. Eu acho que gradativamente foi se consolidando essa informação pública de que existem medicamentos à base de maconha que são fundamentais para o tratamento de alguns pacientes. E com essa consolidação desse conhecimento geral das pessoas, aí, quando é feita a sugestão do uso de cannabis medicinal, eu percebo muito menos resistência. Agora, tem uma coisa que acontece com muita frequência, tanto em medicina chinesa, que é outro campo que eu atuo, quanto em cannabis medicinal, que é uma coisa bastante triste de viver, que muitas vezes alguém sugere para algum paciente o uso de medicamento à base de cannabis, ou eu mesma sugiro para alguma equipe de colegas que está tratando determinado paciente. Isso, obviamente, que não dentro da realidade do Instituto Amarelo, onde eu sou sócia fundadora e atuo hoje, mas quando eu estou dialogando com outras equipes mas eu já indiquei cannabis e não funcionou. Mas uma vez eu vi um paciente que passou muito mal com cannabis. Eu vi uma vez um caso que o paciente quase morreu por causa de cannabis. E aí, uma coisa que eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas palestras, é que quem trabalha com medicina integrativa tem que estar provando o seu valor e a técnica e o conhecimento por trás do que está se propondo o tempo inteiro. Porque se um tutor leva um cachorro num cardiologista e o cardiologista propõe um tratamento que leva a uma reação adversa importante, uma hipotensão importante, esse paciente precisa ser internado, ninguém fala mal da cardiologia, né? As pessoas falam mal daquele cardiologista. Agora, quando você com cannabis medicinal, com, enfim, diversas terapias, até com fisiatria um pouco menos, mas eu vejo isso acontecer também com as meninas. Se existe alguma experiência ruim por parte do tutor ou da equipe ou de um conhecido, as pessoas não falam mal daquele terapeuta, elas falam mal da terapia, o que é um grande absurdo, porque qualquer tratamento, ele depende de um conhecimento sobre aquilo que se propõe. E, infelizmente, de fato,
em medicina veterinária existem pessoas que não têm formação tão robusta e se propõem a sair tratando, e as coisas não acontecem como deveriam. E aí é isso, acaba depondo contra a terapia e fazendo a gente andar várias casinhas para trás, né? Num campo que a gente luta tanto para dar uma casinha para frente, andar um passinho para frente. Então, Isso eu acho não que é de só no maneira geral, cannabis, né? A gente é vê isso até na própria acupuntura, né? A gente vê o isso, até na colega, medicina a gente chinesa. vê, infelizmente, o colega indicar quando muitas vezes já foi usado de tudo, né? Manda pra gente aquele animal que já está no fim, e no final ainda joga a culpa falando que o fim foi por causa da acupuntura ou demais terapias, né? E Exatamente. tendo nós terapeutas integrativas, né? Não sei se você também trabalha com a parte holística também, que aí a gente sabe, né? Aquele tripé tutor, ambiente, né? E aí a gente tenta levar isso pro colega veterinário, né? Pro tutor, e aí é mais fácil jogar de novo a culpa na terapia integrativa. E vou falar um pouquinho Exatamente. mais do que você falou do cannabis. O grande problema do cannabis, da acupuntura e de outras terapias é que o pessoal faz curso de um final de semana e sai prescrevendo. Então é aquela Isso. coisa de nem tudo é para todos, a gente sabe disso, mas tem o carinha que indica sem saber o que está fazendo. E aí começa a Exatamente. queimar o filme de coisas que poderiam auxiliar. Isso a gente também vai falar de fitoterapia chinesa, até mesmo de um floral, que nós sabemos aqui, nós três, como que o floral de Bach hoje, vamos dizer assim, é complicado até a gente prescrever, porque a pessoa já tem na ponta da língua, não funciona. Que nem homeopatia, não funciona. Exatamente. Mas aí a minha pergunta não funciona por quê? Foi utilizado como? Né? A Sempre as cannabis minhas é a mesma coisa. perguntas. A Sim. pessoa fala, mas usou e fez muito mal. Eu falo, tá bom, mas qual era o medicamento? Ah, não sei. Qual era a formulação desse medicamento? Ah, não sei. Qual era a indicação clínica desse paciente? Ah, não sei. Eu falo, então, será que cannabis não funcionou ou fez mal por causa do medicamento E eu ou por causa do desconhecimento sobre o tratamento? E eu puxei esse gancho por quê, Gi? Porque a primeira pergunta que eu faço, mas tinha o quê? CBD, THC? Qual era a quantidade que tinha? O que tinha lá dentro daquele vidrinho que você... Já me deparei com um colega veterinário de chegar, não atendendo na clínica, o paciente, é o cachorrinho dele, e falar, estou utilizando cannabis. Eu falei, pô, que legal. Mas você passou com quem? Quem prescreveu? Não, não, o cannabis era da minha tia, da minha avó. Aí eu fui lá, peguei e estou prescrevendo para o cachorro, para minha mãe, para a vizinha. Mas tem o que lá dentro? Cannabis, mas o que tem dentro? Então, assim, foi bem legal você Exatamente. falar isso. E fala um pouquinho disso pra gente, né? Do CBD, do THC, porque isso é necessário o povo saber. É, é necessário as pessoas entenderem, aí, até voltando um pouco atrás nos seus comentários, né, das pessoas que não têm uma formação profunda, robusta sobre isso e saem para atuar nessa área, né? É importante entender que o medicamento à base de cannabis, ele vai modular o sistema endocannabinoide, que é um sistema que, infelizmente, a gente não aprende na universidade, na faculdade, mas que ele é um sistema que está presente em todos os mamíferos, nos nossos pacientes, nos humanos, e que ele conta com receptores e ligantes desses receptores distribuídos no organismo inteiro. Onde se buscou, se encontrou o sistema endocannabinoide funcionando. E aí o que eu digo é que é super perigoso porque a gente, no geral, recebe o paciente com uma demanda específica, com uma queixa, pode ser uma epilepsia refratária, dor crônica, refratária aos tratamentos, enfim, algumas queixas possíveis, mas quando eu medico com um alvo, eu vou, na verdade, modular o corpo inteiro. Então, se eu não tiver um conhecimento robusto sobre o que potencialmente eu vou modular no organismo desse paciente, essa que é uma terapia extremamente potente, ela pode se tornar também uma terapia extremamente perigosa, né? É como a medicina antiga diz, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Então, é muito perigoso. E aí, também retomando uma coisa que você falou, dessa coisa dos cursos de finais de semana, eu lembro que quando eu fui fazer a pós de cannabis medicinal, algumas pessoas, alguns veterinários da área de medicina integrativa vieram me questionar mas por que você vai fazer uma especialização nisso? Cannabis medicinal é só mais um remédio, é igual prescrever tramadol, é igual prescrever qualquer outra coisa. E não é. Não é. E também conhecia pessoas que já prescreviam medicamento à base de cannabis e que falaram assim para mim, não precisa de pós,
porque sempre dá bom, nunca dá ruim cannabis. E também não é verdade, né? Lógico, Quando eu dou né? aula, eu também falo, eu acho que é quase impossível um medicamento funcionar sem ter nenhum risco de efeito colateral, porque se ele atua em Exatamente. algum lugar, esse algum lugar pode ser legal ou pode ser perigoso. Então, é bem complicado. E o que eu costumo falar, né, em aula, em palestra, é que primeira coisa é que a gente fala de cannabis medicinal e muita gente acha que é um remédio só, e na verdade não é. Né? A gente tem infinitas possibilidades de medicamentos usando o cannabis como origem, né? Como origem desse fitoterápico, desse remédio produzido à base da planta cannabis. Primeiro porque existem diversas linhagens genéticas de maconha. E todo o conhecimento que se tinha muito antigamente sobre cannabis sativa, cannabis ruderalis, enfim, que era uma classificação feita com base no aspecto da folha da maconha, a gente sabe hoje que isso não diz nada sobre qual é a proporção de canabinoides do medicamento que se extrai dessa planta, porque a gente tem trabalho publicado na Nature mostrando que você pega 2 plantas cannabis sativa, que teoricamente, na origem, se acreditava que ela era uma planta dominante em THC, e eu pego 2 plantas com o fenótipo, né, com aspecto de cannabis sativa, e eu tenho algumas linhagens que vão ter quase nada de THC e outras que de fato vão ser dominantes em THC. Então, o problema começa, o desafio começa quando eu tenho a matéria-prima, né, a planta que eu vou usar. Então, hoje é muito importante a gente utilizar a prescrição de fornecedores que contem com esse conhecimento. Então, o veterinário ele não precisa, teoricamente, na prescrição, contar com esse conhecimento, né? De qual é a planta. A gente também sabe, por exemplo, tem estudo mostrando que se eu tenho 2 plantas geneticamente iguais, 2 sementes que são clones, e eu planto elas em condições diferentes, o extrato da planta que eu vou ter também pode ter proporções diferentes de canabinoides, dependendo de quanto sol essa planta tomou, dependendo de quanta água, as características do solo. Então, é óbvio que o veterinário, quando prescreve, o médico, quando prescreve, ele não vai ter controle sobre isso, mas é importante que ele entenda a complexidade do que ele está tratando, para entender se o fornecedor do remédio que ele está prescrevendo tem o controle necessário sobre esses parâmetros do remédio que ele vai produzir, e para a gente ter segurança no medicamento que a gente está prescrevendo. E aí, então, esse é o primeiro ponto, entender que o remédio à base de cannabis não é um remédio só. Eu tenho muitas possibilidades, porque a gente tem algumas centenas de canabinoides descritos. Então, é lógico que cada remédio não vai ter essas centenas todas, essas são possibilidades de canabinoides. Cada remédio vai ter ali 2, 3 dominantes e alguns outros menos dominantes. E para além dessas moléculas que são os canabinoides, que são produzidos pela maconha, existem outras moléculas naquele mesmo remédio com propriedade terapêutica que vão também ser extraídos junto com os canabinoides da flor da maconha, porque o remédio é produzido a partir da flor da maconha, e junto com os canabinoides a gente extrai flavonoides, terpenos, esteróis, que também tem ação terapêutica ou de efeito colateral no organismo de quem a gente vai tratar. Então, ele é um remédio complexo. E isso dá um pouco de insegurança quando a gente começa a estudar profundamente, porque nem a indústria farmacêutica dá para a gente exatamente tudo que tem dentro do remédio. Eles dosam, as grandes associações de pacientes e as indústrias farmacêuticas, o que eles falam nesse remédio tem tanto de canabidiol e tanto de THC. Você não sabe quanto e quais canabinoides não dominantes tem naquele remédio. Você não sabe quanto de cada e quais flavonoides, terpenos, esteróis que tem lá. E como uma boa uspiana, cartesiana, que gosta de ter controle de tudo, quando eu fui tendo controle sobre isso, eu falei, meu Deus, como que eu vou prescrever um negócio que eu não sei o que tem lá dentro, né? Mas aí tem um outro aspecto do remédio, que a ciência já consolidou, na verdade, não só para cannabis medicinal, mas para fitofármacos no geral, que é o efeito sinérgico que acontece entre as moléculas. Tanto no sentido de otimizar o efeito terapêutico, quanto no sentido de reduzir o efeito colateral. Então, em cannabis medicinal,
a gente classifica os remédios em 3 grandes grupos. Os remédios de molécula isolada. Então, a gente tem alguns remédios que tem só o canabidiol isolado ali. Aí a gente tem remédios que tem tudo que foi extraído ali da planta, menos o THC, que é a molécula psicoativa, que dá o barato para quem busca o uso adulto, da excitação, da euforia, eventualmente ansiedade. Como em alguns países se permite o uso de medicamento à base de cannabis, desde que ele seja isento de THC, a indústria farmacêutica desenvolveu esses medicamentos, eles são chamados de medicamentos de espectro amplo, ou seja, eles broad spectrum. Eles têm tudo que tinha ali naquela planta, que se usou de matéria-prima, exceto o THC. E, por fim, a gente tem os remédios full spectrum, ou seja, tudo que eles conseguiram extrair daquela flor de óleo vai estar contido ali, incluindo o THC. Então, todas as evidências científicas que a gente tem em humano, em animal de laboratório, e algumas que a gente tem em medicina veterinária, mostram que quanto mais complexo o fitoterápico, incluindo o medicamento à base de cannabis, mais eficiente ele vai ser no tratamento, com menos efeito colateral, porque a sinergia entre essas moléculas faz com que doses menores de canabinoides entreguem o mesmo resultado terapêutico em comparação a remédios menos complexos, remédios broad e de espectro isolado. Então, o que a gente sabe é que quando eu entro com remédio full spectrum, dominante em canabidiol, por exemplo, a dose que eu vou precisar para controlar o sintoma do meu paciente vai ser menor em comparação a se eu estivesse usando o canabidiol isolado. Sim. E por que eu preciso de uma dose menor de canabidiol no remédio complexo? Eu também tenho menos efeito colateral, porque quando eu entro com um remédio puro, o que acontece é que esse remédio entra, ele faz um pico de absorção super rápido e distribuição nos tecidos, que vai ter um efeito terapêutico potente, mas também vai ter muito efeito colateral. E isso cai, esse efeito terapêutico, isso se sustenta por menos tempo, e aí eu acabo precisando de doses maiores, de maiores frequências de administração. Em contrapartida, se eu estou usando esse remédio complexo, o que acontece é que eu tenho, ao invés de um pico muito alto e uma queda da ação desse medicamento, eu tenho um efeito mais sustentado, tanto no platô que ele forme e no tempo que se sustenta esse platô. É gradativo, né? É gradativo. O corpo quer. Como a acupuntura, né? A ideia nossa de fazer acupuntura é ser gradativo, não é mágica. Bota o ponto e vou puxar mais uma sardinha aqui da acupuntura. Hoje eu tô... O pessoal acha que botar a agulha lá é sair do consultório, seja humano ou veterinário, curado. E mais uma vez a gente fala aqui, né, Rê? É o todo, é o entender, é o tratar, é para que aquilo não aconteça mais, para que aquele efeito colateral não haja. Então, é tudo gradativo. Na cannabis é a mesma coisa, não é tomar e pum, é mágica. E vou falar, Gi, sabe por quê? Porque tem muita gente que pergunta assim, eu já vi colega, porque às vezes passa pro Toby uma gota. E pro TED são 3 gotas, mas eles são da mesma raça, do mesmo peso e têm o mesmo problema. Ok, mas é o organismo de cada um. E no ser humano é a mesma coisa, né? Eu tive... Aqui na Baixada Santista a gente tem um local bem legal aqui, a Desaf, eles estão fazendo até as consultas gratuitas para os seres humanos, e eu tive a possibilidade de estar ali acompanhando com eles ali, foi bem interessante, porque a mesma quantidade ali, né, de CBD, era de repente para um paciente uma gota de manhã e 10 para outro, né, e a pessoa às vezes se via assim... Mas ele está tomando 10, mas para aquele problema, para aquela pessoa e para aquele organismo é aquela quantidade. E outra coisa, voltar no retorno, mandar mensagem para a Gisele, para a Renata, para a Fernanda, para falar como que o paciente está, se teve algum efeito, se dormiu mais, se teve mais fome. Não é isso, Gi? Não é importante? Tanto em humano, a especialização que eu fiz, quando eu fui em busca de uma especialização, eu não encontrei nenhuma especialização veterinária que fosse... né, enfim, tradicional, que contasse com um corpo de professores, né, bacana. E aí eu acabei fazendo uma especialização que era para médicos, mas que aceitavam outros profissionais. Então, a maioria da turma era de médicos e nós entramos 8 veterinários, formamos 6 veterinários. Então, eu tive bastante aula com médicos humanos, que trabalham no Sírio-Libanês, no HC, no Einstein, enfim, profissionais que prescrevem cannabis desde a primeira autorização legal. Assim, o professor Eduardo Faveret, que
A primeira menina que conseguiu a primeira autorização judicial foi ele que fez a prescrição. E exatamente isso é importante, tanto pensando na segurança e na eficácia do tratamento, quanto também pensando na dificuldade de gerar evidência científica. Então, eu tenho trabalhado esses 2 pontos no meu Instagram, que primeiro, pensando na parte terapêutica, né? Quando eu consulto cannabis medicinal, a aproximação que eu faço com os tutores é que quando a gente trabalha com cannabis medicinal, é mais ou menos igual fazer terapia de reposição hormonal feminina, né? Em mulher na menopausa. Porque dependendo da queixa clínica, dependendo do padrão de desarmonia, de doença que essa paciente apresenta, né? A gente sabe pelas evidências científicas anteriores quais são os hormônios que a gente deve tentar introduzir, suplementar nessa mulher, repor nessa mulher. Mas, no geral, os ginecologistas entram com doses bem pequenininhas e vão ajustando essa dose para cada mulher, porque eles não sabem como o corpo de cada uma vai responder. Então, isso é titulado, é o nome que tecnicamente a gente usa, né? E para cannabis medicinal é a mesma coisa. Dependendo do que está em desarmonia, o prescritor, ele tem uma ideia se esse paciente vai se beneficiar de canabidiol, vai se beneficiar de THC, de mais THC do que canabidiol, de mais canabidiol do que THC. Então, essa é uma das coisas. E também, mapeando o estado clínico geral desse paciente, a gente pode nortear a nossa decisão. Então, eu vou dar um exemplo. A gente, regra geral, tem a informação de que o THC é um modulador potente de um receptor canabinoide, que é o receptor tipo 1, que está muito abundantemente presente em tecidos neurológicos e na pele. E a gente sabe que no corpo como um todo, a gente tem bastante receptor do tipo 2, que responde muito bem ao canabidiol. E essa fusão de canabidiol com CB2 ajuda muito a gente a modular inflamação, no geral. Tanto neuroinflamação, quanto inflamação sistêmica. E aí, dependendo do paciente que eu tenho na minha mão, eu consigo entender se eu preciso de mais neuromodulação, eu preciso de mais controle de inflamação, eu preciso dos dois. Mas eu preciso atentar ao estado geral desse paciente. Então, por exemplo, tem um paciente que tem muita dor de origem neuropática, ele tem muita contratura muscular, que são parâmetros que a gente tem informação científica prévia que indica que o uso de THC pode beneficiar. Em contrapartida, esse é um cachorro extremamente ansioso, eventualmente agressivo, que mora num lar com um idoso e uma criança pequena. Então, o que eu tenho que pensar? Que se eu fizer o tratamento desse paciente com remédio, com concentrações elevadas de THC, sabendo que o THC tem um potencial ansiogênico importante, esse paciente pode cursar, mesmo tendo uma indicação de controle de dor neurológica e miofacial, de se beneficiar com esse THC, que aumentando o THC desse paciente, introduzindo um remédio com muito THC nesse paciente, o risco dele agravar a ansiedade, dele agredir essa criança, agredir esse idoso é alto. Então, eu preciso pensar na indicação clínica, preciso pensar no contexto social desse cachorro, dentro dessa família, dentro dessa casa, para poder eleger o tratamento. E uma coisa que é muito importante é a gente compartilhar essas informações, essas decisões com a família. Porque pode ser que tenha família que fale, não, eu quero correr o risco, eu quero entrar com a melhor indicação. Tá ciente? Estamos alinhados? Vamos nessa. Agora, a gente tem em humano, por exemplo, a prática clínica muito consolidada de que, no geral, ainda que o paciente tenha uma indicação de altas concentrações de THC no tratamento, que se faça primeiro um priming desse organismo com um remédio dominante em canabidiol, para num segundo momento ir aumentando a quantidade de THC do tratamento. Porque quando se faz isso, se reduz muito o risco de efeito colateral pelo uso de medicamentos altos em THC. Então, uma coisa que eu observo desde que eu comecei a estudar cannabis medicinal é que, em medicina humana, existe uma santificação do canabidiol, como se o canabidiol sozinho fosse capaz de resolver tudo e a gente não precisasse do THC para nada. Isso na população médica geral, né? Não dentre os prescritores bem informados de cannabis. E em contrapartida, na medicina veterinária, eu vejo uma santificação do THC. Então, eu vejo muita gente falando que tudo se trata com remédio high THC e uma negligência da importância do canabidiol nos tratamentos. Até porque o canabidiol é um ligante de CB1, então ele consegue também modular o que o THC modula, né? E
inclusive utilizando argumentos que não fazem o menor sentido. Então, tem gente que fala que precisa de remédio high THC porque o felino ou porque o paciente é muito inflamado. Mas isso não faz sentido, porque o receptor que mais modula a inflamação é o CB2, que responde melhor ao canabidiol do que ao THC. Então, enfim, é uma sequência de falta de absurdos. conhecimento, né, Gi? Sempre, tudo que a gente está falando é falta de conhecimento mais profundo. Parece que muitas vezes os nossos colegas agem de forma assim, vamos ver o que vai dar, né? E isso é uma coisa muito séria, como você disse no começo, né? Não dá ruim não, vai sempre dar bom. Gente, é muito sério isso. E a gente quis você aqui, né? E a gente tem o nosso canal exatamente para isso, Gi. Você explicou assim de uma maneira incrível, né? Super didática, do jeito que você falou, tanto nossos tutores que estão aqui com a gente, quanto os nossos colegas veterinários, conseguem ter um olhar um pouco mais amplo do que é que a gente está lidando, que isso não é brincadeira. Crítico, né? Isso não é É brincadeira. isso, é não tratar com vulgaridade, né? E além de não ser brincadeira, olhar os benefícios, né? Assim como todas as medicinas integrativas, e a gente vem trazendo aqui, né, pouco a pouco nesse nosso cantinho, tudo busca uma homeostasia. O que é a cura? O que a medicina chinesa fala? Exato. O equilíbrio. E o que a gente está falando? Né? De que forma a gente está buscando um tratamento com a terapia canábica? Buscando o equilíbrio do indivíduo. E para esse equilíbrio do indivíduo, você pode ser o melhor remédio possível, a melhor extração possível. Se aquele indivíduo não está pronto para isso, se aquele ambiente tá tóxico, aquilo não vai ter um efeito adequado. Não vai. E aí essa busca dessa ciência, ela fica comprometida, da ciência comprovada, ela fica comprometida e muitas vezes a gente deixa de se beneficiar. A gente falou um pouquinho, né, Fê, na outra live com o Darrell, nessa questão de ter que confirmar uma ciência de situações em que a gente vai buscar todo o leque de possibilidades para trazer o bem-estar e a cura daquele animal. A gente não está preocupado naquele momento se foi um, se foi outro que funcionou. A gente está buscando dentro das nossas possibilidades, do leque das opções que a gente tem, Integrar. a cura, o bem-estar, o equilíbrio, né? Então a gente sempre volta nessa teoria milenar, que é o equilíbrio, que é a homeostasia do corpo, né? E até fazendo link, no Congresso Brasileiro de Acupuntura Veteriana no passado, eu fui falar de uma coisa que foi minha paixão, porque quando eu comecei o curso de cannabis medicinal, como todo bom curso, ele começa com história. E medicamentos à base de cannabis estavam descritos na primeira farmacopeia do mundo, que é chinesa. Então, desde o primeiro tratado sobre medicamentos que a medicina tem conhecimento, que é chinês, o uso da cannabis está lá dentro desse documento. E além disso, a primeira cirurgia feita mediante anestesia, entre aspas, né, o que a medicina considera como primeira anestesia, foi também realizada por um terapeuta chinês, um médico chinês, com um extrato que foi produzido à base de vinho, algumas ervas, e dentre essas ervas, cannabis também estava lá. Então, existe um caminhar que originalmente era junto da medicina chinesa com o uso medicinal da cannabis, e que com o tempo acabou se separando, né? Porque medicamento à base de cannabis, eles eram absolutamente legais até que o presidente Nixon nos Estados Unidos começou um movimento de guerra às drogas e colocou o uso da maconha na ilegalidade. Mas até esse momento da história, as farmácias todas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, contavam com medicamentos à base de cannabis, inclusive na forma fumada. Então, existiam cigarros à base de maconha que eram vendidos nas farmácias normais no Brasil. E aí depois veio um contexto de legalidade que apartou a cannabis medicinal da medicina como um todo, incluindo a medicina chinesa, porque a China também encampou esse trabalho, né? Então essa é uma das coisas. E como eu sou da medicina chinesa também, eu sempre fiquei encantada com essas interfaces. Então, uma das maneiras que a acupuntura funciona e que a ciência explica, né? Também quando eu dou aula de acupuntura, ou enfim, quando eu tô com estagiário, eu sempre falo que cabeça de acupunturista funciona meio igual aquele meme da Nazaré fazendo conta, né? Porque a gente trabalha bastante com a questão do fundamento da medicina chinesa, que é dos 5 elementos, do Yin do Yang, da teoria dos órgãos Zeng Fu. Mas também, se tem um ponto que trata estômago e esse paciente está com dor no joelho, por que não usar estômago 35, estômago 36, que está no joelho? Tem uma ação sistêmica e tem uma ação local. Então, eu falo que a gente está sempre pensando. E
E basicamente por quê? Porque a ciência também já comprovou que com a acupuntura a gente trata a inflamação, a gente faz neuromodulação. E uma das vias que a acupuntura faz isso é modulando o sistema endocannabinoide. Então, uma coisa que eu também acho super importante falar é que medicina canábica ela não se faz só com prescrição de remédio à base de cannabis. Então, os melhores Exatamente. terapeutas humanos, e é um movimento que eu tenho encampado na medicina veterinária, é que se você recebe um paciente para consulta de cannabis medicinal, que estava obeso, que não passeia, é sedentário, que fica acordado a noite inteira com o tutor e dorme o dia inteiro com o tutor, que se alimenta de maneira inadequada, quer seja alimento industrializado, quer seja alimentação natural caseira não balanceada, esse paciente, se você entrar com cannabis medicinal, é o que a Rê estava falando, você vai semear em solo estéreo. Se você Sim. não preparar esse solo, se você não orientar esse tutor que o medicamento à base de cannabis ele vai atuar no sistema endocannabinoide e que a função do sistema endocannabinoide é manter o equilíbrio do corpo, manter a homeostasia, e você não esclarecer para esse tutor que só o remédio não vai fazer milagre, assim como a acupuntura sozinha não vai fazer milagre, você não vai ter um resultado bom. Então pode até ser que ele não faça o que você pedir, que ele não balanceie a alimentação, que ele não passeie com o cachorro dele, que ele não ajude o cachorro dele a perder gordura corporal, que ele não ajude o cachorro dele a se exercitar, dormir à noite, acordar de dia, ele pode até não fazer. Mas você, como um bom médico veterinário, que também é uma coisa que eu também sempre falo para estagiário que vem para estagiar na medicina integrativa, né, que às vezes a moçada fala, eu vim para acupuntura porque eu não gosto de clínica, eu vim para cannabis medicinal porque eu não gosto de clínica. Eu Então falo, tá no lugar sinto lhe errado. informar, se você quer Tá no trabalhar lugar com errado. isso, você precisa ser bom em clínica, né? Porque você precisa preparar o solo para poder semear. Quer seja com agulha, quer seja com fito chinês, quer seja com cannabis medicinal. Não existe uma boa cannabis medicinal, uma boa meditativa sem um bom Uma boa solo. clínica. Exatamente, que depende da clínica geral. Então, são coisas que andam juntas. E na minha prática, o que eu observo é isso, assim, o paciente que faz exercício assistido, né, fisioterapia, faz acupuntura, tem uma alimentação bacana, a gente entra com cannabis medicinal, ele vai ficar super bem com doses muito menores de remédio. Agora, aquele paciente que eu preciso lutar só com remédio à base de cannabis, ele vai precisar de doses maiores, aí o risco de efeito colateral ele é maior. Então, é o que vocês vinham dizendo, né? Não tem milagre. É medicina, não é fé. É verdade. Perfeito. E Gi, só pra gente assim deixar aqui pro pessoal, fala pra gente assim na sua opinião. A cannabis é para todos? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Olha, eu vou responder igual o Dr. Xie responde. Tudo que a gente pergunta lá no TI o Dr. Xie, ele fala, depende. Perfeito. Tem até uma camiseta dele. It depends, assim. Porque, teoricamente, o que a gente tem de informação nos trabalhos de humano, animal de laboratório e de cachorro, por exemplo, e gato, é que quanto mais doente um corpo está, mais afastado da homeostasia ele está, então mais desequilibrado está o sistema endocannabinoide. Então, a rigor, assim como a acupuntura, a medicina chinesa, também que busca esse equilíbrio do organismo, a homeostasia, a cannabis medicinal, a rigor, é capaz de tratar virtualmente qualquer doença. Porque o que a gente busca é modular esse sistema que ajusta o equilíbrio do organismo. Agora, para isso a gente precisa ter um conhecimento importante sobre potenciais efeitos colaterais. Então, quando a gente entra com cannabis medicinal, a gente pode mudar a pressão arterial desse paciente, a gente pode interferir na função hepática dele, embora no começo, quando eu comecei as prescrições, a gente considerava a cannabis medicinal hepatotóxica, tipo um gardenal, e à medida que as evidências foram saindo, que ainda são evidências frágeis, não são evidências robustas, mas indicam que não, que ele é um medicamento metabolizado pelo fígado, mas não tóxico para o fígado. Então, o que a gente vê na maioria dos casos e na literatura é um aumento da fosfatase alcalina, que é uma enzima hepática que a gente que é veterinário sabe que você olhou feio para o cachorro, a fosfatase aumentou, né? Tratou com antibiótico, estressou, comeu errado, aumenta a fosfatase. Então, hoje esse é o conhecimento que a gente tem. Mas o que eu quero trazer com todas essas informações é que eu vou medicar com um objetivo, mas eu posso interferir no organismo como um todo.
Então, se o paciente está com a pressão muito ruim, o que muitas vezes eu vou fazer, encaminhar ele para o cardiologista, para eu preparar um pouco esse terreno, tornar esse terreno um pouco mais seguro, para no segundo momento entrar com óleo de cannabis. Esse paciente, do ponto de vista hepático, por exemplo, eu só deixaria de prescrever se ele tivesse à beira de uma hepatite tóxica, mas eu também deixaria de prescrever uma série de outros medicamentos, né? Então, é isso que eu quero dizer. Mas, então, virtualmente, ele poderia tratar qualquer paciente? Sim, mas não isento de erros e dependendo muito de você conhecer o que você vai prescrever. Se é um remédio com mais canabidiol, se é um remédio com mais THC, por causa da indicação clínica, por causa da realidade social desse paciente, desse cachorro, desse gato. Enfim, são muitas variáveis que precisam ser estudadas antes de a gente entrar com a prescrição. E por isso que o paciente, quando vem, é isso, você... Por mais que você seja médico integrativo, e tem tutor que reclama disso, não sei com vocês, assim, vem, eu falo, tá bom, olha, isso, agora eu preciso, antes da gente fazer a prescrição, de um eco, de um eletro, de um ultrassom abdominal, de um hemograma, uma bioquímica ampla, né, que contemple a glicemia, uma função hepática ampla. Então, eu falo, mas não é natural? Eu preciso fazer tudo isso? Sim, você precisa. Sim. Ou se não, quando você... Que foi bem legal o que você falou, porque eu gosto muito dessa parte que a gente sempre tá batendo na tecla do integrar os colegas, né? A gente não tá aqui para tirar a especialização de ninguém, do clínico, enfim, né? Nós somos clínicas, né? Nós amamos o que fazemos e a gente quer entregar. E o pessoal acha que a gente vai tirar o cachorro, o paciente dele, né? A gente não vai pedir exame, não vai mandar para o especialista, e a ideia não é essa. Foi bem legal você falar isso, porque às vezes a gente está indicando daí o colega endócrino, o colega cardio, porque cada um no seu quadrado. E a nossa ideia é integrar tudo isso junto. Então, às vezes, o próprio tutor não gosta, mas tem colega também que não gosta, porque às vezes ele também mandou para você, porque ele não queria mais o pepino. E aí tem o pepino, né? De volta para ele. Eu posso dizer que eu tenho sorte nesse ponto. Aqui no Amarelo, a gente conta com colegas que conhecem nosso trabalho já há muito tempo, de antes de a gente abrir o Amarelo, e que encaminham para a gente com frequência, porque sabem disso, que a gente... por exemplo, eu compartilho muito paciente com neurologista por conta das epilepsias refratárias, das mielopatias refratárias crônicas sem cura, por causa das neocentrais, enfim. Aquele paciente da extrema-unção, como você disse no começo, que não sei mais o que fazer, vamos ver o que a acupuntura e a cannabis medicinal conseguem fazer, né? Mas e aí... A gente, enfim, foi construindo essa história, né, de que eles veem que a gente não faz as coisas sem critério, que a gente não faz a mesma coisa para todos os pacientes, que o tratamento não é o mesmo ao longo da vida inteira daquele paciente, quer seja uma vida curta por uma doença, né, uma anel central muito grave, e que, então, assim, às vezes ao longo de 2, 4 meses o tratamento muda, dependendo do que aquele paciente precisa em cada momento. Às vezes a vida é longa, né, uma epilepsia cachorro super jovem, com aquela epilepsia clássica que aparece nele antes de 1 ano de vida, e que é muito difícil de controlar, e aí também vem e o neurologista vê que não é sempre o mesmo tratamento para todos, a vida inteira daquele paciente. Então, aos pouquinhos, a gente foi construindo essa teia de confiança com alguns colegas neurologistas, oncologistas, ortopedistas, que é bem bacana de ver que eles, inclusive, defendem a gente, sabe? Isso é Tem alguém perfeito. falando, a ideia é essa. Cannabis medicinal é perigoso. E fala, não, perigoso é quem não sabe fazer, né? Então... Exatamente. A acupuntura não dá certo, mas quem fez a acupuntura? Né? Sim. Tem essa troca de conhecimento. Por isso que tudo é conhecimento, né? Por isso que a gente não tem que... Por isso que o nosso objetivo aqui, Gi, é esse, é mostrar que a gente precisa de parcerias. Não tem como a gente saber tudo, gente. Então, a gente precisa confiar naquele que estudou. E aí, por isso que a gente fala muito. O cursinho de final de semana. Cuidado, gente. Porque os tutores hoje sabem disso. Tem tutores aqui. Eles sabem que não é assim que funciona. Sabem que tem um estudo por trás. Então, é muito importante, tanto os nossos colegas quanto os tutores, saberem de fato que existe, o que existe, de que forma ele pode utilizar esses recursos, né? E que tem que ter um cuidado em relação a isso. Sim. Hoje a gente tem informação na ponta das nossas mãos. Só que fazer a seleção da informação é bem diferente de tê-las, né? Acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Sempre pensar um pouquinho pra gente do seu atendimento. Pensar fora da caixola.
Fala um pouquinho para a gente do seu atendimento de online, presencial do Amarelo. Fica à vontade para falar um pouquinho de vocês aí. Eu convido todo mundo, se puder, visitar o nosso perfil do Instagram. A gente tem algumas imagens mostrando como a gente atende, como é a nossa casinha. A gente vai completar 3 anos agora, esse ano, no segundo semestre de existência. Mas nós nascemos de um conjunto de veterinários que a gente trabalhou junto num lugar anteriormente e as relações de trabalho não ficaram harmônicas, a gente foi saindo, um foi saindo, outro foi saindo, e a gente, à medida que saiu, foi se vendo triste, porque a gente gostava muito de trabalhar junto, de trabalhar em equipe, de discutir caso, de compartilhar informação e de um ajudar o outro a crescer. E abrimos em 6 veterinários, Instituto Amarelo. Hoje somos 5 veterinárias mulheres, com muito orgulho. E a gente teve toda uma preocupação com esse olhar para o tratamento além da técnica, né? Então é isso. O medicamento é muito importante, a qualidade desse medicamento é muito importante. Saber como usa esse medicamento, a indicação, a dose, como ajusta a dose é muito importante. Mas como no exemplo que eu dei do paciente agressivo numa casa com idoso, né? Às vezes você dominar a técnica e o tratamento não é suficiente. Às vezes, para eleger um tratamento, a gente precisa saber mais sobre aquela família, mais sobre aquele paciente. Então, um outro aspecto que a gente compartilhava e que a gente tinha um pouco de dificuldade de encontrar um lugar que fosse assim, é que a gente gosta muito de tratar cães, gatos. A gente tem a doutora Lígia, que não é das fundadoras, mas é nossa parceira, que atende animais não convencionais. Mas, enfim, a gente gosta de bicho, mas a gente gosta muito de gente também. A gente gosta muito de cuidar das famílias, porque a gente já entendeu que se a gente não cuidar do conjunto, né, do sistema, a gente não tem resultados bacanas, né? E tudo bem que tem colegas que não dão conta disso, que não gostam disso, porque realmente em alguns momentos é desgastante, mas pra gente, a gente enxerga que às vezes é desgastante, mas na maioria das vezes é muito enriquecedor, né? Profissionalmente e pessoalmente. Então, abrimos com essa filosofia. Então, a gente teve todo um cuidado de que a casa não tivesse uma cara de clínica, ela tivesse uma cara de uma casinha de vovó, que ela tivesse cores aconchegantes, plantinhas. E é muito legal ver, a gente tem tutores que mandam vídeos de a hora que fala para o paciente, vamos para o Amarelo? Aí o cachorro, né, sai correndo, faz festa e quer ir para o carro e tal. A gente tem relatos semanais de ele não fica bem assim em casa, ele só fica bem assim aqui no Amarelo. E eu falo, eu acredito, porque a gente construiu a casa com esse propósito, né, de que fosse um lugar de cura. Legal. E entendendo que a cura muitas vezes não é a cura da doença, é a cura da dor, é a cura do sofrimento, e que a doença vai estar lá, mas que a vida vai estar boa, mesmo com a doença acontecendo. Então, nós somos especializados em reabilitação, então acupuntura, fisioterapia, cannabis medicinal, ozonioterapia. A gente tem a doutora Val, que trabalha com florais e com homeopáticos injetáveis. A gente foi se compondo dessas técnicas e a gente eventualmente tem alguns parceiros que vão lá para atender principalmente os nossos pacientes, né? Para dar mais conveniência, porque a gente faz só reabilitação e cuidado paliativo. Então, são pacientes que com muita frequência têm uma condição de deslocamento difícil, né, que se vai para uma clínica às vezes fica estressado, e se for atendido pelo oncologista, pelo neurologista lá dentro, eles ficam confortáveis, porque é um lugar seguro para eles já. Então é isso, a gente faz só reabilitação e cuidado paliativo. E a gente está nessa caminhada já faz 3 anos, e a gente nasceu com o nome de Instituto porque a gente gosta muito de compartilhar o que a gente aprendeu. Então a ideia é, além de cuidar dos pacientes e das suas famílias, é a gente também compartilhar esse conhecimento, tanto do que a gente sabe, quanto de como a gente faz, né? Do jeitinho amarelo de cuidar. Parabéns! Então, dá para conferir. Parabéns, assim, vem de encontro, vem muito... Pode falar, Gi. Vocês precisam nos visitar aqui em São Paulo. Precisa, eu tô doida pra ir aí faz tempo. Desde que eu conheci a Fê e você, eu sou doida pra ir aí. E vem de encontro muito com a gente, porque eu e a Fê também, a gente acredita muito nisso. A gente fala sempre, a gente traz esse conteúdo de pensar na tríade, de pensar em todos e cuidar de todos, né? A gente também fala, a Fê adora trabalhar com humano também. Eu sou professora, trabalhei a vida inteira com humano. Anos e anos, né? Agora
faço as duas coisas juntas. Então, não tem como não cuidar do humano. Não adianta falar que vai para o veterinário porque vai escapar do humano, porque tem os tutores, tem que ter cuidado aí. Exato, nenhum cachorro, gato, passarinho entra sozinho na clínica e paga a sua própria É. conta. Não existe isso, né? Verdade. Perfeito. De gratidão, foi maravilhoso. Que essa seja eu uma que de várias. agradeço. Vamos ter mais, precisamos. Ver se a Fê Eu também fico super vem com a feliz. gente aqui conversar um pouquinho. Vai ser Ai, a bem Fê é legal. muito Logo, logo a gente se maravilhosa encontra aqui. também. Vou fazer Ela é, propaganda. Ela, além de ser ela fisiatra, é. a gente está fazendo aprofundamento em clínica da dor, que é uma coisa que a gente faz bastante também. Aí os atendimentos a gente, no geral, segue a normativa do conselho. Então, no geral, os primeiros atendimentos, as primeiras avaliações, a gente dá preferência que seja presencial. E, na verdade, se puder ser presencial o tempo inteiro, a gente fica super feliz. Mas a gente tem alguns pacientes que a gente atende fora do estado, fora da cidade, fora do país. Mas aí, para o primeiro atendimento ser legal, né, estar de acordo com as normas do conselho, ele precisa ser uma interconsulta. Então, a gente conta com algum veterinário junto do Legal. paciente, para que ele possa me passar os aspectos de exame físico, né? Uhum. Anamnese, exame físico, né? Clínico geral, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, dor, enfim, se tem aumento de volume em algum lugar. Aí a gente norteia com exames laboratoriais e de imagem que forem necessários, e aí a continuidade dos tratamentos ela pode ser feita online, embora a gente sempre prefira o presencial, né? Mas a gente conta com pacientes em outros estados, pacientes nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, é bem legal. Bem Mas legal. aí a gente sempre Bastante faz dessa acesso, né, maneira. Gi? Eu já tive Falta. queixas de pessoas que estão fora que falam, meu, eu não tenho como tratar isso aqui, né? Já me pediram ajuda para mim mesma, até na parte de dieta, que não E, conseguiam acesso lá fora. Então, que bacana, tem que ser assim. A gente tá esse mundo é assim hoje e a gente tem que se adaptar, né? E tem é que fazer o possível melhor fazer possível bem para, feito, sim, fazendo tudo direitinho, né? Buscando esse respaldo que nem você falou, né? No sentido de ter uma pessoa que tem condições de trazer isso com confiança, né? Essa informação com confiança da parte clínica. É perfeito, dá para explorar até dizer chega. Com certeza. Eu deixo o convite para vocês duas e para quem quiser vir nos conhecer. Com certeza. Vamos sim. Muito Vamos obrigada, sim. viu? Até Com muito agradeço. sucesso e parabéns. Obrigada. Até breve. Até breve. Gratidão, Gi. Um Beijo, beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Beijo.